Antes disso, coloque a sua mão no seu coração. Vamos fazer uma oração juntos. Pedindo ao Senhor que nos dê revelação. Feche seus olhos. Diga, nesta manhã, como igreja, nós declaramos que toda a resistência no nosso corpo, na nossa mente, está desfeita, está quebrada. Em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, ó Espírito Santo, abre os meus olhos. Tira dos meus olhos todo o véu, tudo aquilo que me impede de enxergar a plenitude da revelação da tua palavra. Diga, eu quero compreender pelo teu Espírito, não apenas na minha mente, mas com revelação, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Em dependência nos apresentamos diante de Ti. Em reverência queremos expor a Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do entendimento humano. Livra-nos, Senhor Deus, de sabedoria humana. Livra-nos, Senhor, de qualquer tipo de estratégia natural. Dá-nos palavras espirituais que traduzam realidades espirituais e transforma-nos. Ó Deus, enquanto expomos o Teu Evangelho, porque entendemos que o Teu Evangelho é o Teu poder para nossa salvação e transformação, porque no Evangelho a Tua justiça está manifestada e nós confiamos nela, e é pela fé que clamamos, porque o justo viverá pela fé, em nome de Jesus. Diga, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Digo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós vimos semana passada a respeito, começamos a estudar Romanos, e nós vimos a introdução que Paulo faz, do versículo 1 até o versículo 17. E nesses versículos ele fala a respeito do Evangelho de Deus. E ele conclui dizendo, por que ele não se envergonha desse Evangelho? Ele fala do conteúdo desse Evangelho, fala das bases desse Evangelho, como é que ele opera, e ele encerra dizendo que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E preste atenção, a palavra salvação aqui tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente ser livrado da condenação do inferno. Salvação significa também ser transformado, ser restaurado, santificado, curado, liberto. Amém, meus irmãos? E nós cremos que tudo isso está no Evangelho. Ele é o poder de Deus. Agora vamos iniciar uma segunda sessão no livro de Romanos. É uma sessão extensa. Ela começa no capítulo 1, verso 18, e vai até o capítulo 3, verso 31. Até o final do capítulo 3. Portanto, são muitos versículos, nem sei quantos vai dar. Mais de 60 versículos, essa sessão. E nessa sessão, ele trata a respeito do pecado, da condenação do homem, de que todo homem está debaixo da condenação de Deus. Mas ele não faz isso de maneira geral assim. Paulo coloca, se você está anotando, eu quero procurar ser bem didático com você sempre. Porque o meu objetivo, o nosso alvo, é que você possa pegar esse texto da palavra de Deus e ter completa clareza dele. Que não tenha nenhum trecho obscuro, que não tenha nenhuma expressão que você não entenda, que toda a palavra de Deus seja aberta diante dos seus olhos. Quantos dizem amém sobre isso? Você quer isso? Então Paulo divide essa parte em 4 partes, subpartes, vamos dizer assim. Ele não fala apenas da condenação geral, simplesmente, mas ele divide em 4 partes. Aqui no verso 18 até o verso 32, ele fala a respeito da condenação de Deus sobre toda a humanidade. No capítulo 2, do verso 1 até o 16, ele fala da condenação de Deus sobre os religiosos moralistas. Depois, a partir do verso 17 até o versículo 8 do capítulo 3, ele fala da condenação de Deus sobre os judeus. E depois, do verso 9, do capítulo 3, verso 9, até o final do capítulo, ele fala da condenação de Deus, de fato, sobre todo o mundo. Deus encerrou todo o mundo no pecado. Mas eu estou explicando isso para você porque eu vou dividir o texto dessa maneira, e eu vou seguir dessa maneira. E hoje eu espero poder falar das 2 primeiras partes. E eu quero começar agora falando da primeira parte. Vamos ler? Do verso 18 até o verso 31. Romanos 1, do verso 18 até o verso 32, perdão. Diz assim, ora, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É um texto pesado esse, não é? Eu quero dizer para os irmãos, nessa manhã, eu não estou me sentindo bem fisicamente. Eu estava ótimo ontem, mas amanheci hoje, eu acho, com alguma gripe, alguma coisa. Estou me sentindo, parece o corpo inteiro pesado, doendo. Mas não tem problema. O Senhor vai falar apesar de mim. Bem, para você entender a sequência do raciocínio de Paulo, vou te ensinar algo. Sempre faça a conexão do texto anterior com o texto que estamos lendo. E para você compreender o texto. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer algumas perguntas para Paulo. E vou deixar que Paulo responda aqui na sua Bíblia. Então, olha aí na sua Bíblia. O que ele diz aí? Paulo fala no versículo 16. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Eu pergunto para Paulo: por que não, Paulo? Por que você não se envergonha do Evangelho? Aí Paulo fala: porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Como assim, Paulo? Explica melhor isso. Ele explica, verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É a maneira que Deus tem para justificar o pecador. Eu pergunto para Paulo: por que é necessário que o pecador seja justificado, Paulo? Verso 18 ele fala: porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu pergunto para Paulo: mas Paulo, como é que os homens têm suprimido ou detido a verdade pela injustiça? Ele responde no verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. E no verso 19 ele diz: os atributos de Deus são manifestos a ele, os invisíveis e os visíveis. Observa que você vai perguntando para Paulo e Paulo vai respondendo. Só tem que fazer as perguntas certas. Então você observa que o versículo 18 está numa conexão íntima com o versículo 17 e 16, que fala do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E perguntando para Paulo: Paulo, e qual que é a consequência disso? Por que o homem precisa de ouvir esse Evangelho? Por que o homem tem de conhecer esse Evangelho e recebê-lo pela fé? E Paulo explica então: porque a ira de Deus se manifesta do céu. Eu sei que falar da ira de Deus não é uma coisa muito confortável. Nem é politicamente correto hoje em dia falar de ira de Deus.
Quem que aceita que Deus fica irado aí fora? Você conhece pessoas aí fora que aceitam que Deus fica irado? Eles não admitem isso. E é comum você ouvir argumentos do tipo seguinte: não, como é que Deus pode condenar a ira e ele mesmo ficar irado? Já ouviu argumento assim? Eu não sei, porque eu sou pastor e as pessoas sempre resolvem falar as coisas para mim, não é verdade? E eu já ouvi algo parecido com isso. Paulo fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E Jesus disse também: qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão é passível do fogo do inferno. E agora está dizendo aqui que Deus se ira. Alguém pode questionar. Entretanto, a ira de Deus não é igual à ira dos homens. A ira dos homens, como é que se manifesta a ira dos homens? Vamos fazer uma análisezinha da ira. Eu sei que a expressão mais amenizada da ira chama-se mau humor, não é verdade? Mau humor é uma ira com outro nome bonito, não é verdade? Você está hoje, estou mal-humorado. Na verdade, ele está irado com alguma coisa. Alguma coisa o deixou irado. Mas por que pega mal falar que está irado, ele fala que está mal-humorado. O que deixa alguém mal-humorado? Vamos analisar. Alguém tem alguma ideia? Pode me dar ideias. Você não tem, eu tenho algumas. Falta de dinheiro faz alguém ficar irado. Faz ou não faz? Os homens que o digam. À medida que os dias avançam no mês, vai aumentando o mau humor deles. Repararam isso? Dia 1º, na escala de 1 a 100, o mau humor dele é 1. Ele está ótimo, recebeu ontem. Né? Dia 1º. Vai chegando lá para o dia 20, a escala vai subindo, é igual o termômetro. Quando vai chegando lá para o dia 27, 28, ele está insuportável, porque a carteira está vazia. Por quê? A autoestima dele depende da carteira dele. Então ele fica nervoso, não é verdade? O que está por detrás de uma carteira vazia? Uma autoestima baixa. E o que está por detrás de uma autoestima baixa? O ego. Já observou que é o ego que fica irado? Toda ira tem um ego por detrás. Uma outra coisa vai ficar irado, ficar frustrado, não é verdade? Quando você quer fazer uma coisa e não tem jeito, ou não pode, ou não tem condições, qual que é a sua reação? Desde quando você nasceu é assim, não é verdade? Já viram aquele bebê? Está lá 8, 9 meses de idade. Ele quer mamar, mas a mãe está lá fazendo a mamadeira dele, por algum motivo, atrasa, sei lá, derrama o leite, alguma coisa, ela vai demorando. O menino fica, como é que ele fica lá no berço? Tudo bem, mamãe, eu espero. É assim que ele fica. Na hora que a mãe chega, se ela tiver a ousadia de enfiar o peito na boca dele, ele vai lascar o dente nela. Vai ou não vai? Quem é mãe aqui sabe que criança faz isso. Por quê? Porque está irada. Por que está irada? Porque queria uma coisa numa hora e não teve jeito. Não é verdade? Não somos assim também? Você quer comprar uma coisa, não pode, já fica nervoso. Você quer comer algo, não tem, você fica chateado. Chega na mesa, você queria comer bife, mas não tem bife. Tem carne moída. Tem pior frustração do que essa? Você fica nervoso. Não é verdade? O que está por detrás da frustração? O ego. É o ego que não suporta ser frustrado. Outra coisa que nos deixa irado quando alguém é melhor do que nós, maior do que nós, ou de alguma maneira nos humilha. Isso também nos ira profundamente. Por quê? Porque é o ego que não suporta essas coisas. Veja, nem é um estudo sobre ira, mas você vê que por detrás da ira sempre tem uma figura central. O ego. O ego. A nossa ira humana é uma ira que vem da nossa arrogância, que vem da nossa soberba, que vem de uma postura de achar que somos os tais e que merecemos um bocado de coisas. Então é uma ira pecaminosa, mas não é assim com a ira de Deus. Não tem nada a ver com Ele mesmo. A sua ira está mais próxima de uma santa indignação. Ainda que homens possam ficar indignados, reconheço isso, e nesse sentido seria uma ira santa. Deus tem ira do mal. A ira de Deus é por causa do mal, por causa da malignidade. Porque o mal faz o homem se corromper. E o pior, afasta este homem de Deus. É por isso que fica irado. Você como pai e como mãe, talvez tenha ficado irado algumas vezes com o seu filho. E a sua ira tenha sido boa. Talvez ela possa ilustrar um pouquinho do que seja essa ira de Deus. Por exemplo, você vê o seu filho fazendo algo que vai trazer prejuízo para ele e para outros. Você tenta impedi-lo de fazer, mas o menino é atraído por aquilo e quer continuar fazendo. Qual que é a sua reação? Você fica indignado. Eu sei que você vai ouvir os psicólogos sempre dizendo: não discipline os seus filhos quando você estiver irado. O que é uma coisa muito sádica, não é verdade? Eu não consigo imaginar um pai batendo no filho bem calmo. Olha, meu filho, eu estou muito calmo. E vou te dar uma surra agora. E o menino bem calmo fala: tudo bem, papai. É assim que funciona? Isso é coisa de louco. Louco é que faz isso.
Não é verdade? Gente normal não, ele tem que disciplinar o filho quando ele está indignado. Porque se passar indignação, vira sadismo, vira outra coisa. Não é que ele vai disciplinar o filho ao ponto de machucá-lo, não é isso. Mas tem que ser na hora da indignação. Mas indignação com o mal. Mostrar para ele, eu estou disciplinando você, meu filho, porque aquilo que você está fazendo vai destruir você. Eu não suporto a ideia de você vir a ser destruído. E aí você disciplina. Eu sei que você às vezes não consegue conciliar o amor com a ira. Mas a ira também é expressão do amor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu sei que para os pais são mais fácil de compreender isso do que para os filhos. Não é verdade? Porque os filhos sempre enxergam apenas a ira do pai. E enxergam naquilo o desamor. Porque para o filho, que é cheio de ego, para ele, amor é fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele deseja. Não é verdade? Mas os pais, às vezes, têm que expressar essa indignação. Então nós vemos que a ira de Deus, verso 18, se revela do céu contra toda impiedade. E o que é a ira de Deus? Então, primeiro tópico, o que é a ira de Deus? A ira de Deus não tem nada a ver com a ira do homem. A ira de Deus não é pecaminosa, é santa. E até a sua ira é também uma expressão do seu amor para com o homem e a sua aversão ao mal. Porque Deus não pode ser neutro. O contrário de ira, porque qual que é o contrário de amor? Não é ódio? Qual o contrário de ira? Quem sabe? Qual o contrário de ira? Indiferença. Neutralidade. É isso o contrário de ira. Não, paciência é impaciência. O contrário de ira é indiferença. É algo que não atinge você. Porque se tocou em você e você não é neutro, você se posiciona em relação àquilo. Isso acontece com Deus. Deus tem de ficar irado porque Deus nunca pode ser neutro a respeito de coisa alguma. Deus se posiciona. Então, quando Deus vê algo que agride sua santidade e agride a maneira pelo qual Ele criou todas as coisas, Ele fica indignado. Quem criou, estabelece também, uma outra ilustração para você entender isso. Quem criou, estabelece as regras para o uso, não é verdade? Quem criou, faz o manual de instrução, é ou não é? É ou não é? Os irmãos sabem, Santos Dumont, eu não sei se é verdade essa história, mas eu já li isso. Dizem que ele suicidou-se porque ele viu o avião sendo usado para um fim que não era aquele que ele planejou quando criou o avião. Veja, o Santos Dumont criou um aparelho. E quando ele criou o aparelho, ele fez lá um manual de instrução e ele enxergou uma finalidade para aquele aparelho. Aquele aparelho foi criado para diminuir distâncias, transportar pessoas. Mas o homem começou a usar aquilo para fazer guerra. Não foi a intenção original daquilo. Aquilo produziu no Santos Dumont o quê? Uma indignação, uma ira. Essa ira era apropriada porque ele criou. O homem foi criado. Deus criou o homem. Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para o adultério, para a impureza, para a prostituição, para o roubo, para a avareza, para a impiedade, para a malignidade. Deus criou o homem para isso, meus irmãos. Ora, se Santos Dumont, que era pecador, ficou indignado de ver o seu invento sendo usado para o mal, o que você acha que Deus sente quando vê o homem que foi criado para o seu prazer, que foi criado para ser sua imagem e semelhança, que foi criado para ser seu representante na terra, em autoridade, em glória e tudo mais? O que você acha que Deus sente quando vê esse homem se usando e usando outros para uma finalidade maligna? Deus sente ira. E todo homem está debaixo da ira de Deus. Isso faz parte do Evangelho. Quantos me entendem nessa manhã? Estou procurando ser bem claro. Agora, essa palavra não é para nós. Essa palavra aqui não é para você, porque você já se converteu, já aceitou o Evangelho pela fé. Mas Paulo está aqui querendo mostrar para você o seguinte. Por que Paulo tem que falar a respeito do pecado? Por que Paulo tem que falar a respeito da condição do homem e da ira de Deus sobre o pecado? Pelo seguinte. Os irmãos se lembram certa vez, Jesus, criticado pelos fariseus, ele falou o seguinte, olha, quem precisa do médico ou de remédio não são os sãos, e sim os doentes. Aí ele faz a afirmação, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Claro, arrependimento. Mas quando ele falou isso, significa que existem algumas pessoas que são saudáveis e não precisam de remédio? Foi isso que ele disse? Ele falou que na verdade então tem alguns que são pecadores que precisam dele. E tem outros que são justos, não precisam dele. Foi isso que ele disse? O que ele disse na verdade? É que tem alguns que são pecadores e reconhecem isso.
E tem outros que são pecadores, mas não reconhecem e se acham justos. Para esses, não tem remédio. Qual que é a primeira condição para alguém receber o Evangelho? Reconhecer que precisa do remédio. O Evangelho, em primeiro lugar, é um grande remédio. E se você não se vê como doente, como é que você vai usar o remédio? Qualquer médico sabe disso. A primeira condição para tratar um doente é ele reconhecer que está enfermo. Caso contrário, não tem como tratá-lo. Assim acontece com o homem. A primeira condição para o homem receber salvação de Deus é ele reconhecer que está perdido. É ele reconhecer que é pecador. Se o homem não reconhece isso, o Evangelho não pode operar na vida dele. Quantos aqui já reconheceram um dia que eram pecadores diante de Deus? Foi o primeiro passo, não é verdade? Enquanto você se achava justo, nada poderia acontecer. Por isso Paulo começa então a colocar para os homens, de maneira geral, que todos eles são indesculpáveis, todos eles são pecadores, estão debaixo da ira de Deus. Agora, por que Deus revela a sua ira? Aqui no texto, do verso 1 ao 32, Paulo fala pelo menos 4 motivos. Vamos ver o verso 19, ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer irmãos, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou traduzir para você melhor esse versículo. Ele fala o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Que impiedade é essa? Porque os homens reprimem, suprimem a verdade para poder praticar a injustiça. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que a ira de Deus está sobre todo homem, porque todo homem conhece a verdade, mas rejeita, reprime a verdade em favor da injustiça. Ou seja, não tem ninguém ignorante. Todo mundo sabe o certo e o errado, diz Paulo. E todo mundo conhece a Deus também, diz Paulo. Como é que ele diz isso? Vamos continuar lendo. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que de Deus se pode conhecer, todo homem na terra que já viveu aqui, pôde conhecer. Preste atenção nisso. Eu sei que os irmãos sempre estão me perguntando: pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, vão para o inferno? Vou mandar perguntar a mão quem já perguntou isso aqui, porque tanta gente pergunta isso para mim. Eu sei que é uma preocupação grande dos irmãos, mas preste atenção numa coisa. Em primeiro lugar, lembra, Deus é justo. Não vai mandar ninguém para o inferno, você não merece estar lá. Quantos concordam com isso? É o que eu sempre falo nos velórios, porque eu faço velório de todo mundo, não é só de crente. Apesar que eu ando mandando os meus auxiliares, aleluia. A coisa boa de ter auxiliar é isso, né? E muitas vezes eu chego no velório, o sujeito que está morto, porque não é de bom tom falar mal de morto, não é verdade, irmãos? Alguém aqui fala mal de morto? Não faça isso. Não é de bom tom falar mal do falecido. Quando o cara morre, a gente só lembra coisas boas dele. A gente chega no velório, a gente sabe, o sujeito era mau, perverso, tinha tudo quanto é problema, pecado imaginável. Fugiu de Deus, correu de Deus. Mas aí a mãe e o pai, claro que o amava, né? Porque mãe e pai amam de qualquer jeito mesmo. Pergunta: pastor, me diga, ele está com Deus agora? Eu olho para um lado e para o outro. Eu sempre tenho uma resposta na ponta da língua. Eu falo: Deus é justo. Você crê que Deus é justo? A pessoa diz: creio. Eu pego e digo: se Deus é justo, Ele não pode mandar alguém para o inferno, se não merece ir para o inferno. Você concorda? A pessoa fala: concordo, pastor. Estou mais aliviada agora. Estou mais aliviada agora. Bom, o problema da pessoa não é meu. Eu não sou Deus, não sou eu que vou julgá-lo. Entretanto, também não sou eu que vou condená-lo aqui e dizer: foi para o inferno. Escuta, ele era membro da igreja, dava dízimo. Não, pastor. Ele cria, não. Então foi para o inferno. Fica bem eu, como pastor, falar isso? Eu sou juiz de alguém? Eu sei se alguém é salvo ou não? Eu só sei de mim, eu não sei se ninguém aqui é salvo. Como é que eu vou saber? Só Deus conhece o coração dos irmãos. Você também não conhece o coração do seu vizinho. Você não sabe se ele é salvo ou não. Não sabemos quem é salvo e quem não é. Entretanto, pelos frutos se conhece a árvore. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não julguemos, mas podemos avaliar. Aí Paulo diz, vamos continuar, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, Deus tem atributos. O que é atributos de Deus? O que é isso, meus irmãos?
qualidades. É porque às vezes tem alguém que não sabe o que significa isso. Qualidades. Deus tem qualidades. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, três coisas: atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade. Paulo diz o quê? Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Diga, todo homem é indesculpável diante de Deus. Paulo está dizendo que todo homem, na verdade, tem uma certa revelação de Deus. Preste atenção, não tem revelação da salvação, mas de Deus tem. Entende o que eu estou dizendo? Todo homem sabe que há um Deus. E por que ele sabe disso? Paulo fala que ele sabe por causa da criação. A criação revela Deus. É como se o artista se revelasse na sua obra de arte. E se revela, não revela? Nós temos alguns artistas aqui. O Cláudio é artista, é pintor. Quando você vê um quadro, você sabe quem que é o autor? Que você conhece. Não falo os autores clássicos. Você sabe o estilo de cada um. Então você sabe lá, por exemplo, tem uma pintura que eu acho bonita, aquela dos banhistas. Acho bonita aqui, toda colorida. Se você olha, você já sabe quem é o autor. Estou certo? Por que você sabe? Porque cada pintor tem o seu estilo. Entendeu o que eu estou dizendo? Tudo que você faz revela o que você é. A criação é obra de Deus. E Deus se revela também na criação. Quanto entendem o que eu estou dizendo? Aí nesse sentido você pode entender já de antemão uma coisa. Todo homem, em todas as épocas, em todo lugar, é indesculpável. Não importa se ele era aqui um pré-colombiano que vivia aqui na Amazônia, não importa se ele era um pele vermelha da América do Norte, um chinês, não importa se ele era um bárbaro europeu, não interessa onde é que ele vivia. Não interessa o que ele fazia, nem qual época. A Bíblia fala, todo homem é indesculpável diante de Deus. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer, eles conhecem através das obras que Deus fez, através da criação. É possível se conhecer a Deus através da criação, meus irmãos? É possível ou não? Eu tentei analisar isso melhor, não consegui achar nada que me explicasse isso melhor, e eu analisei da seguinte maneira. Presta atenção, eu vou falar para você. A natureza, ela apresenta algumas características. Quais são elas? Eu coloquei algumas. Primeiro, ela é feita de corpos e de estruturas. Não é assim? Toda a natureza funciona em forma de estruturas. Tudo organizado. Tem estruturas para tudo. Basta ver o seu corpo. Ele não é cheio de estruturas? Tem o sistema respiratório, o sistema sanguíneo, o sistema nervoso, o sistema endócrino. Tem um monte de sistema, não é verdade? Isso são estruturas. Fala de organizações. Segunda coisa, tudo que Deus criou tem variedade e beleza. Muita variedade, muita diversidade. E tudo com muita beleza. Tudo é muito bonito. Terceira coisa, tudo que Deus criou tem arranjo e tem ordem. Não só é estruturado, mas estruturado com uma ordem e um arranjo que são compreensíveis ao homem. O homem pode perceber. E quarta coisa, tudo que Deus fez tem propósito. Está debaixo de leis. Já observou isso? Tudo na natureza é regido por leis. Tem lei para tudo. Tem lei que rege tudo, os relacionamentos entre os seres, na natureza, entre os elementos, tudo possui leis. E o homem, na verdade, descobre essas leis, né? E dá o nome de si mesmo, né? Tem a lei de Newton, a lei de Galileu, a lei de Hipócrates, os homens dão nome para elas, mas na verdade Deus criou, o homem apenas descobre. Agora, observando todas essas quatro coisas, né? Essa estrutura, beleza, arranjo, ordem e esse propósito e essas leis, você vê então que quem criou essas coisas tem características. Primeiro, alguém para criar algo com leis, com propósitos tão claros, tem que ser inteligente, não é verdade? Então você vê que alguém por detrás, com uma inteligência superior, criou. Segunda coisa, você vê a diversidade de vida, as formas de vida. Vou contar algo para você. Sabe, na Amazônia existem 100 mil formas de vida. Na Amazônia, pra você ter uma ideia, o que acontece ali? Imagina no mundo inteiro, quantos bilhares de formas de vida que não existem. Não falo de espécies, falo de formas de vida. O que acontece? Alguém que criou isso é um ser que é cheio de vida, porque ele compartilhou essa vida com aquilo que ele criou. Outra coisa,
Você observou, a natureza é cheia de energia. Tem energia no sol, energia no vento, energia na água, energia em todo lugar. Então esse ser que criou também é um ser que tem energia, poder automaticamente. Outra coisa, tudo que tem na natureza tem um propósito, não tem nada sem sentido. Tudo tem um porquê, não é verdade? Isso nos mostra que quem criou é um Deus de propósito, é alguém que tem significado e significância. Depois você vê a beleza. Quem criou é alguém que entende de harmonia, de beleza, de ordem, e por si só é belo, tem um senso de estética. Quem criou é assim. Quem criou também é cheio de majestade, porque criou coisas grandiosíssimas. Veja o universo, as galáxias, os planetas, que também estão em harmonia, se equilibram mutuamente. Quem criou é alguém cheio de majestade. Outra coisa, você vê que na natureza existe um ideal moral. Você vê que há dentro do homem um ideal de moralidade, de perfeição, nos relacionamentos com os outros e consigo mesmo. Isso mostra que há alguém superior, que é padrão também de moral e de ideal. E por fim, você vê também que a natureza é cheia de mistérios, não é verdade? Tem o mistério da vida, o mistério de tudo, o surgimento. Há mistérios no macro e no micro. Você pode ir ampliando, que não tem fim. Sempre pode encontrar algo menor. E também pode pegar um telescópio e ir ampliando para enxergar mais longe. E também nunca tem fim. Sempre se pode enxergar um pouco mais longe. Entende o que eu estou dizendo? Isso nos mostra que quem criou é alguém misterioso. E que mostra a sua glória, escondendo também as coisas, para que o homem possa descobrir. Percebe? Só de analisar, de avaliar essas coisas, você descobre um monte de atributos de Deus. E olha que nem estou fazendo um estudo profundo sobre isso. Apenas alguns instantes que eu parei para meditar um pouco. Como é que a natureza revela a glória de Deus? Como diz o Salmo 19. O que diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é conhecido pelas coisas que criou. Em todas as culturas, em todas as épocas, o homem reconheceu que havia alguém. Havia um ser que estava acima, que era superior. Ele sabia disso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabia pela lógica que eu mostrei para você aqui agora. Agora preste atenção. Na teologia, vou falar um pouco de teologia com os irmãos. Eu não gosto muito de teologia, não, mas às vezes é necessário. A teologia fala o seguinte. Tá bom, pastor. Esses homens então conheceram essas coisas. Porque a palavra que Paulo usa aqui é a palavra revelação. Ele fala de revelação. No verso 18 ele fala, a ira de Deus se revela. No verso 17 ele fala que a justiça de Deus se revela. Paulo aqui está falando de revelação. E segundo a teologia, a revelação de Deus ao homem tem dois tipos. Tem a revelação geral e a revelação especial. Diga revelação geral, revelação especial. O que é isso? Vou te dar um pouquinho de aula de teologia para você. Revelação geral é chamada de geral porque ela está disponível a todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. Ela é geral por causa disso. Ao contrário da especial. A revelação especial foi feita por Deus para um povo específico, numa época específica, num lugar específico, que é o povo de Israel, lá na Palestina. Entende o que eu estou dizendo? Esse é o primeiro aspecto, diferença. Segunda coisa, a revelação geral, ela é natural. Por que ela é natural? Porque ela mostra, ou ela revela Deus através das coisas que são visíveis, da natureza. A revelação especial, ela é sobrenatural, porque ela conta a história de um Deus que se encarnou em Cristo, para salvar o homem. Entendeu? A encarnação não é natural. E também porque ela fala da inspiração das Escrituras, que também é sobrenatural. Entendeu? Então existe revelação geral e especial. Estão vendo a diferença? A revelação geral, ela é geral porque ela está disponível a todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. A especial não. Ela foi revelada para um povo específico, num lugar específico, numa época específica. O povo de Israel, lá na Palestina. Segunda coisa, a revelação geral, ela é natural. Ou seja, ela é baseada no que se pode ver da natureza. A revelação especial é sobrenatural, porque está baseada na encarnação do Senhor Jesus. Terceira coisa, a revelação geral, ela é contínua. Dia após dia, noite após noite, tudo está aí para ser visto. E para ser contemplado pelos homens, que vão nascendo e vão morrendo, para poderem conhecer a Deus. Mas a revelação especial, ela é final e acabada. Ela se consumou em Cristo.
Ela já está consumada, já está pronta, terminada. Tudo está consumado em Cristo. É a revelação especial. Em quarto lugar, a revelação geral, ela mostra Deus como Criador. Presta atenção nisso. A revelação geral mostra Deus como Criador, o Deus que criou todas as coisas. Mas a revelação especial mostra Deus como Salvador. O Deus que se fez homem em Cristo, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar da condenação e da presença do pecado nas nossas vidas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Consegue entender a diferença de revelação geral e especial? Qual revelação Paulo está falando aqui em Romanos 1, verso 18 em diante? É especial? Qual revelação que é? Geral. Diga, todo homem, em todas as épocas, em todos os lugares, são indesculpáveis, porque eles tiveram revelação de Deus. Entenderam isso? Mas Paulo fala ainda mais algumas coisas pelas quais a ira de Deus vem. Olha o verso 21. Porquanto, então o primeiro motivo, a ira de Deus se revela no céu, porque os homens suprimem a verdade pela mentira. Eles sabem qual que é a verdade, mas eles suprimem a verdade e ficam com a mentira. Segunda coisa, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Que coisa interessante. Sabendo quem era Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, segundo motivo, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Tem um livro muito interessante, que chama Fator Melquisedeque. Até trouxe porque eu acho que não tem para vender. Se alguém conseguir achar, é um livro muito interessante. Esse livro fala a respeito dessa revelação geral de Deus. E ele mostra como povos, nas diversas culturas, tiveram revelação de Deus em certas épocas e deixaram escrito. Eu não vou contar para você todas as histórias que estão aqui. Eu vou contar apenas uma, porque essa está na Bíblia. Os irmãos se lembram, certa vez, Paulo, na sua viagem missionária, chegou a Atenas. E lá em Atenas, ele começou a ficar indignado de ver a quantidade de deuses que havia na cidade. Quantos já viram isso na Bíblia? Quantos sabiam disso? Poucos, hein? Não dá para eu ler com você agora. Mas isso aconteceu, creia em mim. Paulo, então, indignado com aqueles deuses, ele resolveu pregar o evangelho. Mas ele estava procurando uma maneira de expor o evangelho para aqueles atenienses, idólatras. Porque lá na Grécia eles tinham milhares de deuses, como a Índia hoje. E ele andando pela rua, e os templos ficavam em nichos, né? Os deuses, perdão, ficavam em nichos, às vezes colocados nas ruas mesmo. E ele então andando, ele encontrou um nicho, que era um altar, e embaixo estava escrito, ao Deus desconhecido. Quantos já viram isso na Bíblia? Aumentou um pouco agora. Vou falando, você vai lembrando, né? Que maravilha. Então, Paulo aproveitou daquela situação e começou a pregar a respeito do Deus desconhecido, que os gregos reconheciam que existia, mas que eles não conheciam. Reconheciam que era vivo, mas que eles nunca tinham se relacionado com ele. Paulo então fala, eu conheço esse Deus para vocês desconhecido. Ele se revelou em Cristo Jesus e eu vim aqui contar para vocês. E Paulo então pregou o evangelho para eles. Agora, esse livro ele é interessante porque ele conta, baseado na história, como é que surgiu aquele altar chamado de altar ao Deus desconhecido. Não é interessante isso? Então ele conta o seguinte, 600 anos antes de Cristo, havia ou aconteceu em Atenas uma praga terrível. E as pessoas começaram a morrer naquela doença. E eles então começaram a invocar os seus deuses e a fazer sacrifícios para esses deuses. Mas nada resolvia. Então, um homem chamado Epimênides, que a história conta, ele era um líder, uma espécie de um sacerdote. Ele foi procurar um oráculo chamado Nícias e perguntar para ele por que tudo que eles faziam não resolvia. Não havia meio de aplacar a ira desse Deus. E aí, então Nícias falou, é porque vocês ainda não ofereceram o sacrifício para o Deus certo. Tem um Deus que está irado com vocês, mas não é nenhum desses, é um outro Deus. E Epimênides falou, mas que Deus que é esse? Ele falou, não sei. E aí começou a história do Deus desconhecido.
E ele falou, mas como é que podemos aplacar a ira desse Deus? Aí aquele oráculo falou para ele o seguinte, falou, faz o seguinte, você vai separar uma quantidade de ovelhas, e você vai separar ovelhas malhadas, ovelhas brancas e ovelhas de cor, normalmente malhadas ou preta. Separe os dois grupos. E preste atenção. Você vai colocar essas ovelhas para ficar sem comer vários dias. De tal maneira que elas tenham muita fome. Muita fome. E você vai fazer o seguinte teste. No final desse período de tempo, várias semanas, você vai soltar esses dois grupos de ovelhas. As brancas e essas outras que são coloridas. E você vai observar. Se todas elas começarem a pastar imediatamente, então não existe Deus desconhecido algum e isso vai acabar essa praga logo. Entretanto, se as ovelhas brancas não comerem, se deitarem no pasto e as outras começarem a comer desesperadamente, você vai saber, tem um Deus que está irado com vocês e você tem que aplacar a ira dele. E eles fizeram isso, conta a história. Soltaram então aqueles dois grupos de ovelhas depois de deixá-las muitos dias sem comer. E aconteceu o quê? Eles ficaram observando. Aquelas que eram pretas ou malhadas começaram a comer rapidinho. Mas as brancas começaram a deitar no pasto. E eles haviam tido cuidado de separar apenas ovelhas saudáveis. E o oráculo falou, você vai marcar o lugar onde as ovelhas deitarem. E em cada lugar que ela se deitar, você vai levantar um altar. E vai sacrificar aquela ovelha para esse Deus. E vai pedir perdão pelos pecados de vocês. E reconhecer que Ele é o único Deus. E eles fizeram isso. E quando terminaram de fazer aquele sacrifício todo daquelas ovelhas, acabou a praga. E então lá em Atenas, no centro da cidade, levantaram um grande altar ao Deus que eles não sabiam o nome, mas que era o Deus verdadeiro. Veja, na verdade, esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Só que aquelas pessoas não sabiam. Mas veja, mesmo que você não saiba o nome, mesmo que você não o conheça pelo nome, ou seja, não tenha revelação especial, o fato daquelas pessoas reconhecerem que havia um Deus, reconhecerem que esse Deus estava irado com elas, porque elas haviam pecado, o fato delas resolverem pedir perdão para esse Deus e se humilhar diante deles, salvou-as. Elas foram salvas por causa do sangue de Jesus, mesmo que elas nunca tenham conhecido de fato o Senhor Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso aconteceu em muitas culturas. E são coisas misteriosas. E o livro chama-se Fator Melquisedeque por causa disso, porque Melquisedeque era rei de Salém. Salém significa paz. Mas essa cidade era uma cidade ímpia, uma cidade de pessoas que não conheciam a Deus. E Abraão ofereceu para ele o dízimo e foi abençoado por ele, porque era sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que esse Melquisedeque veio conhecer a Deus? Ninguém sabe. E como é que ele virou sacerdote de Deus ainda? Ninguém sabe. Está na Bíblia, mas ninguém sabe. Tem uma história interessante mais, aconteceu na Birmânia, é um país que fica ali, hoje chama Burma, perto da Índia. E aconteceu que lá existia uma tribo, olha que interessante, irmãos. Existia uma tribo onde eles invocavam a Deus. Invocavam Deus. O Deus tinha um nome, era um Deus qualquer. Mas um belo dia, olha que coisa impressionante, essa história nesse livro. São histórias verídicas, de antropólogos. Nem são histórias cristãs. Ele conta o seguinte, que um dos oráculos dessa tribo teve uma profecia um dia, há muitos séculos atrás. E a profecia era o seguinte, que eles estavam adorando a Deus da maneira errada. E que ia vir um homem montado num animal, e esse homem seria dos olhos claros, lá não existe ninguém do olho claro, é perto da Índia, todos são morenos, meio orientais. Esse homem teria o olho claro e o seu cabelo seria amarelo. E esse homem iria trazer um livro. E quando ele chegasse, era para todos ouvirem, porque o que aquele livro dizia era a verdade a respeito de Deus. Olha que coisa impressionante. O que aconteceu? Essas pessoas cantavam, elas não sabiam escrever, elas cantavam essa história, essa profecia, de pai para filho, esperando o dia que viria o homem com o livro, que iria mostrar para eles o caminho para adorar a Deus de verdade. Até que um dia, o Império Inglês começou o seu trabalho de expansão. E claro, junto com o Império Inglês, foram os missionários ingleses. E um belo dia, aportou lá na Birmânia, um certo missionário inglês, louro do olho azul, montado num cavalo, porque não existia meio de transporte.
e foi entrando pela selva adentro. O que acontece? Ele levou consigo um intérprete. Quando ele chegou nessa tribo, ele falou: olha, eu vim aqui, olha a mensagem dele, para ensinar vocês como se adora o verdadeiro Deus, que está aqui nesse livro que ele escreveu, para vocês saberem. Quando ele falou aquilo, diz que a tribo inteira se ajoelhou diante dele e começaram a contar para ele aquela história, e todos se converteram, porque era o cumprimento da profecia daquele oráculo. Aí você fala: como é que é isso? Não sei. Eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo, glória a Deus por isso, só Deus é que sabe, a Ele pertence o conhecimento, amém, meus irmãos? E se Deus quis se revelar para esse pessoal, é porque esse pessoal resolveu buscar a Deus de alguma maneira, e em honestidade de coração, invocaram a Deus dizendo: Deus se revele a nós, e Deus se revelou ali a eles. Então preste atenção, não há salvação em nenhum outro. Em todas as épocas, a salvação é pela fé, mediante a graça que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Quer os homens conheçam a Ele pelo nome, quer não. Mesmo que apenas o tenham invocado, a salvação é por meio do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Porque eu sei que algumas pessoas têm uma ideia, baseada aqui em Romanos, vamos ver agora mesmo, que é melhor não pregar o Evangelho. Porque aqui em Romanos 2 fala que quem morreu sem lei será julgado. E quem morreu com lei será julgado. Então alguns dizem: é melhor que morram na ignorância, porque se vierem a conhecer a Jesus e rejeitarem a Jesus, serão condenados. Deixa eu dizer algo para você: pregar o Evangelho é bênção, não é maldição para ninguém. Missões é bênção para os povos, não é maldição. E falar a respeito da graça do Senhor, isso não os torna menos indesculpáveis do que são. Hoje eles já são indesculpáveis diante de Deus, porque tem a revelação geral de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Está complicado isso, irmãos? Pode falar. Porque você tem que entender o que eu estou dizendo. Isso é básico para a nossa fé. Vamos avançar. Onde é que eu parei? Então, por que essa ira de Deus se manifesta? Já falei um motivo. Ninguém pensa em Deus a respeito de coisa alguma, para explicar fenômeno nenhum. O homem hoje quer viver sem Deus. Todo homem sabe hoje que há um Deus. Mas você não vê eles falando disso nas escolas, na televisão, nos jornais, em lugar nenhum. Por quê? Porque suprimiram a verdade em favor da mentira. Segundo motivo, verso 21, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Verso 23 agora, terceiro motivo, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso significa o quê? O terceiro motivo é a idolatria. Eles sabem que Deus é grande, eles sabem do poder de Deus, conhecem os atributos de Deus, mas preferem mudar a glória de Deus numa semelhança de rato, de gato, de jacaré e outros bichos. Na Índia, aqui no Brasil, mudam a imagem de Deus em imagem de entidades sujas, imundas, estranhas e esquisitas. Mudaram a imagem de Deus, conhecem, sabem que há um Deus grande, reconhecem que há um Deus poderoso, mas preferem suprimir essa imagem e ficar adorando animais e bestas selvagens. Esse é o outro motivo, o terceiro motivo pelo qual vem a ira de Deus. Verso 28, você vai ver o quarto motivo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável. Aqui está a quarta razão pela qual vem a ira de Deus. Porque desprezaram esse conhecimento natural que todo homem tem. Preste atenção. As pessoas, seja honesto. Quantos se converteram já depois de grande? Quantos aqui? Bom, a esmagadora maioria. Você se lembra antes de ser crente, não lembra? Quantos se lembram bem? Perguntava para você. Você sabia que havia um Deus, não sabia? Você não sabia? E você no fundo, você não tinha medo desse Deus, temor dele? Porque você sabia que um belo dia teria que ir parar cara a cara com ele? Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim, o que você fazia? Ignorava isso, tirava da sua cabeça, é ou não é? Sua postura é, não, deixa isso para lá, não pensar nisso não, é ou não é? Você então desprezava o conhecimento de Deus, não desprezava? Deus manifestou a você através da natureza, porque foi uma obviedade, e ainda assim você desprezava, é ou não é, meus irmãos? Veja, tudo bem, a maioria de nós aqui éramos católicos, e como católicos nós já conhecíamos a revelação especial de Deus. Mas veja, essa verdade vale para um indígena que está lá isolado na Amazônia, vale para o africano que está isolado no meio da selva africana, vale para o esquimó que está lá no gelo, vale para qualquer ser humano. Todos eles sabem, quando erguem o olho para o céu, eles sabem, há um Deus. Há um Deus.
Dentro de mim eu sei que há um Deus. Talvez não saiba o seu nome e nem sei como ele é, mas eu sei, há um Deus. Mas a maioria dos homens, se não todos, desprezam isso. E procuram viver a própria vida deles, ignorando que há um Deus. E por isso, vão se deparar com a ira de Deus. Quantos entendem o que eu digo? Veja, isso não é uma palavra para você, porque você já crê. Mas você tem que entender, isso aqui é doutrina bíblica. Antes de falarmos a respeito da salvação, temos que falar a respeito da perdição. Antes de falarmos a respeito do perdão, temos que falar a respeito do pecado da condenação. Antes de falarmos a respeito da justificação de Deus, temos que falar que o homem é injusto, corrupto, está debaixo da ira de Deus. Se o homem não reconhecer que é pecador e está debaixo da ira de Deus, não pode ser salvo. Não adianta pregar o evangelho só contando um lado do evangelho. A condenação, o juízo de Deus, o julgamento de Deus, também faz parte do evangelho. Amém, meus irmãos? E como Deus revela a sua ira? Então eu dividi o texto até agora em 3 partes. Primeira parte, o que é a ira de Deus? Segunda parte, por que Deus revela essa ira ao homem? E vimos os 4 motivos. Terceira coisa, eu vou ver agora, como é que Deus vai manifestar essa ira contra os homens? Então vimos o que é a ira, vimos por que da ira, e vamos ver agora como essa ira se expressa. Segundo o livro de Romanos, a ira de Deus se expressa de 3 formas. 3 formas. Primeira forma, vamos ler alguns versículos. Capítulo 2, verso 5. Romanos 2, 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. No verso 8 também ele fala isso. Depois, no capítulo 3, no verso 5, diz assim: mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? A primeira maneira como Deus vai manifestar a sua ira é através do julgamento do último dia. Diga, a primeira maneira como Deus vai manifestar a sua ira é através do julgamento do último dia. Você tem que guardar isso. O julgamento do último dia faz parte da pregação do evangelho. Todo homem vai ser julgado diante de Deus. Agora, na terça-feira passada eu expliquei para os irmãos aqui. Quantos estavam aqui terça-feira à noite? Foi uma bênção. Quero convidar os irmãos para estarem novamente, aproveitando o ensejo. Estamos estudando Apocalipse. E se você espera ver na televisão, só quero dizer para você que isso vai ser transmitido a partir de junho. Portanto, logo, bem depois de ter acabado o estudo aqui. Nós iniciamos na terça-feira, vamos continuar nessa terça-feira. E estão separando um tempo bem grande para tirar perguntas. E nessa terça, nós falamos para os irmãos que tem 3 tipos de julgamento. Tem o julgamento para o crente e tem o julgamento para aquele que não é crente. Esse julgamento que Paulo está falando aqui é o julgamento para quem não é crente, para quem não creu. E vai ser no último dia, quando o Senhor vai revelar a sua ira. Mas veja, não é esse julgamento que está aqui em foco no capítulo 1. A segunda maneira como Deus julga está no capítulo 13, verso 4. Vai lá para o capítulo 13, verso 4. Olha o que diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Aqui está dizendo que a ira de Deus também se manifesta através do homem, através dos ministros de Deus, que são os juízes humanos, que é a lei humana. E aquele que faz algo e é punido por essa lei, também já está sofrendo disciplina de Deus, ira de Deus. A terceira maneira é através de ser abandonado por Deus. Eu sei que quando você pensa em ira de Deus, você pensa logo num cataclisma universal, dos montes mudando de lugar, e caindo fogo do céu, e um Deus irado, proferindo palavras de morte contra você, e o fogo do inferno aberto para você entrar. Eu sei que essa é a ideia que nós pensamos, quando imaginamos a respeito da ira de Deus. Mas aqui em Romanos capítulo 1, do verso 18 diante, não é isso que está em foco. A ira de Deus, às vezes é calma, é até imperceptível. Você até às vezes nem nota. Olha o que diz aqui. Tem pessoas que podem estar debaixo da ira de Deus. Com certeza estão. E nem perceberam ainda. Olha o verso 24 que Paulo diz. Por isso Deus os entregou. Diga, entregou. Qual que é a terceira maneira que Deus manifesta sua ira? Abandonando o homem. Abandonando o homem. Abandonando como? Deus os entregou à imundícia.
pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, esses homens que resolveram transformar a imagem de Deus na imagem de quadrúpedes, répteis e bichos, esses homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, Deus os entregou, Deus os abandonou, para que eles continuem adorando essas coisas. Isso é ira de Deus. Isso é ira. Tem algo pior do que ser entregue à própria destruição que você mesmo está arrumando para si? Entendeu o que eu estou dizendo? É como alguém, eu quero ajudar o Vanderly, presta atenção, eu quero ajudar o Vanderly. O Vanderly está fazendo algo terrível, ele está brincando com fogo. Ele está brincando com fogo. Estou dizendo, Vanderly, não brinque com fogo, você vai se queimar, você pode se machucar, você vai sofrer. Depois de tentar de tudo com o Vanderly, e o Vanderly rejeita a minha verdade em função da mentira dele, de que o fogo não queima, o que eu falo para ele? Então eu vou deixar você descobrir por si só. Você vai ficar por conta do seu fogo, e que vai se queimar. Isso é expressão de ira. É indignação ao máximo. É quando você fala, tá bom, vá brincar com fogo então. É isso que Deus fez com o homem. Depois de alertar, depois de falar e dizer de muitas formas, Deus entregou o homem. No verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Olha de novo a palavra entregou aqui. Deus abandonou eles às suas próprias paixões, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo tentou escolher aqui um pecado que traduzisse as paixões infames. Primeiro ele falou da idolatria, depois ele fala das paixões infames, e o pecado que ele achou mais infame foi o pecado da pederastia e da sodomia. E aqui está dizendo que as mulheres mudaram a maneira natural das suas relações íntimas, provavelmente falando de uma relação anal. Verso 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente. Aqui é óbvio, falando da homossexualidade, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nós não somos juízes, nós não condenamos ninguém, não somos juízes sobre ninguém, mas a palavra do Senhor está dizendo que o homossexualismo é pecado, é torpeza, é impureza, são paixões infames, diz Paulo, e ninguém pode dizer que pode escolher qual sexo que quer ter, e ninguém pode dizer que tem um sexo no físico e outro sexo na alma. Na verdade, são homens que estão mudando a verdade de Deus em mentira. Preferem crer na mentira do que na verdade. Eles sabem que são homens, mas preferem crer na mentira de que não são. Preferem crer porque é mais gostoso, porque é mais confortável, porque é mais agradável. É isso que Paulo está dizendo. Mudaram a verdade de Deus em mentira, mudando até a maneira como se relaciona sexualmente. É interessante, você pode ver um homossexual quando está defendendo a sua prática, porque tem muitos que não defendem, reconhecem que são infelizes. Mas alguns tentam defender. E nós temos até pastores homossexuais. Temos até igrejas ditas, entre aspas, evangélicas de homossexuais. No Brasil e também nos Estados Unidos. Existem isso. Não é verdade? Porque eles querem a graça. Mas eles querem uma graça que não implique em arrependimento. Que não implique em reconhecimento da mentira, do erro, da falsidade. Eles querem uma graça barata, onde Deus os aceita de qualquer jeito. E não é bem assim. Deus o ama do jeito que você é. E Ele quer que você venha a Ele do jeito que você é, para que possa mudar você e você ficar parecido com Jesus. Isso é a graça de Deus. Ele não quer que você venha a Ele como você está, para continuar como você está. Venha como você está, para que depois Ele possa transformar você à semelhança do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É importante que você entenda como que eles mudaram essa verdade em mentira. Observe o que as pessoas afirmam. Hoje em dia dizem, até algum tempo atrás, homossexualismo era doença. Isso é mentira. Isso é mentira. E tudo aquilo que é mentira não se sustenta. Com o passar dos anos, não se sustentou. Mas em vez de eles reconhecerem que era pecado, que era torpeza, o que eles fizeram? Bom, não é doença, então é normal. Só que isso é mentira também. É mentira também, não está baseado na verdade. E todo o universo é baseado na verdade, porque Deus criou. E o Deus que criou, Ele é a verdade, Ele é a realidade suprema. Qualquer outra coisa no universo que não é baseado na verdade, um belo dia vai se chocar com ela e vai mostrar a verdadeira condição em que está vivendo. E vão saber, meus queridos, que hoje, quando eles falam que é normal, cada um pode escolher, cada um pode decidir como é que quer viver, estão cometendo torpeza diante de Deus. Isso é mentira. Estão mudando a verdade de Deus em mentira. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
E a terceira vez que Paulo fala de ser abandonado, está no verso 28, ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, esse conhecimento geral que todo homem tem, esse conhecimento do certo e do errado que todo homem tem também, o próprio Deus os entregou. De novo, Deus abandonou. Abandonou aqui agora a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que é uma disposição mental reprovável? O que significa essa expressão? Às vezes você lê e fala, puxa, o que significa isso? Disposição mental reprovável é essa postura do homem de querer, independente de Deus, decidir o que é verdade e o que não é, o que é certo e o que é errado, sabendo com isso que estão fazendo algo contrário àquilo que Deus fez. Disposição mental reprovável significa uma mente depravada, que possui bases e conceitos que são contra Deus. Deus então fala, tudo bem, você quer pensar assim errado? Você quer raciocinar assim errado? Eu vou abandonar você a isso. E você vai continuar assim. Deus abandonou a nossa cultura a isso. Por mais que nós avancemos tecnologicamente, moralmente, cada vez decaímos mais. Por mais que o homem avance em termos de conforto, de bem-estar social, por mais que ele avance em termos de tecnologia mesmo, que produz conforto, mais ele se degrada moralmente e se afasta de Deus. Sabe por quê? Porque o homem moderno tem uma disposição mental reprovável diante de Deus. E Deus abandonou, Deus deixou, até o dia da manifestação da sua ira. E é por isso que pregamos o evangelho hoje, para que os homens saiam debaixo da ira de Deus. Essa é que é as boas novas. Por isso que Paulo falou do evangelho eterno, e depois ele explicou o porquê do evangelho. Porque todo homem é pecador e está debaixo da ira de Deus. Mas preste atenção, esse Deus que está irado, indignado, também nos ama e deseja salvar. Portanto, essa condenação, esse julgamento é apenas o pano de fundo, onde podemos colocar o evangelho da graça para que ele possa brilhar ainda mais. A graça de Deus fica ainda muito mais atraente quando colocada com o pano de fundo da ira de Deus. Quando o homem entende que um dia vai ter que prestar conta de Deus, ele fica grato de saber que Deus oferece a ele um escape de graça em Cristo Jesus. Um perdão de graça pelo sangue do Cordeiro. Quantos sentem gratos a Deus aqui pelo sangue do Senhor Jesus? E o texto diz que o Senhor, na verdade, os entregou porque não glorificaram a Deus, não é? Nem lhe deram graças. Não é isso que está aqui? Qual que é o verso? Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Glorificar a Deus e render graças a Deus é uma maneira de limitar, de restringir o mal na vida das pessoas. E por fim, no verso de 9 em diante, Paulo fala quais são essas coisas inconvenientes. É como se no final do verso 28 tivesse 2 pontos. E ele fala uma listinha, verso 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza. Você percebe como isso faz parte do nosso mundo? A injustiça é o que prevalece no mundo. Não há justiça, nem no trabalho, nem no governo, nem em nível nenhum. Não há justiça realmente. Malícia, tudo é baseado na malícia, na sensualidade. É ou não é, meus irmãos? Na televisão, tudo é baseado na malícia, nas conversas. Depois fala de avareza. Os homens não gostam que fale de dinheiro. Se eles vêm no culto e nós pedimos oferta, eles ficam irados. Por que ficam irados? Porque são avarentos. Avarentos, porque amam o dinheiro, que é idolatria. Homicídio, não precisa nem falar disso. Contenda, que é briga. Dolo, que é engano. Gostam de enganar uns aos outros. Malignidade. Difamadores, adoram falar mal uns dos outros. Caluniadores, aborrecidos de Deus, porque acham Deus algo chato. As coisas de Deus são chatas, aborrecidas, entediantes. É assim que vem Deus, e tudo que se refere a Deus. São insolentes, conseguem falar do próprio Deus e fazer piada com o próprio Deus. Você vai ver isso na televisão e nos livros. Eles fazem piada com o próprio nome de Deus, isso é insolência. Depois diz mais, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Interessante que desobediência aos pais é colocada como um dos pecados graves. E vivemos hoje na geração onde os filhos obedecem aos pais. Onde ser politicamente correto é não disciplinar e é se colocar igual ao filho. É a geração da desobediência em casa. Terrível. 31. Insensatos, pérfidos. O que quer dizer a palavra pérfido? Desleal, traidor, infiel. Não é assim que vivem hoje nos casamentos? Não é essa a regra geral? É ser infiel, é ser pérfido com a sua esposa, com o seu cônjuge. Sem afeição natural. Quer dizer, não tem nem aquela afeição própria dos animais. Um animal que não é capaz de matar a não ser para comer. Os homens perderam até essa afeição, que seria instintiva. E sem misericórdia.
Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Muito pior do que fazer ainda. Eles fazem e aprovam. Está correto, é assim, o mundo é assim. Não é assim que você ouve? O mundo é assim, meu filho. Você não engolir, ele vai engolir você. Sobe em cima dele, dá o troco, faz o que deve ser feito, porque esse é o mundo. Apoiam quem faz e acha bom quem faz. Entende? Porque são pérfidos, insolentes e malignos. É assim é o mundo. Eu sei que você não vai me ouvir falando muitas vezes essas coisas aqui. Falamos poucas vezes a respeito disso. Porque preferimos falar a respeito do amor e da graça de Deus. Mas tem dia que temos que falar da ira de Deus também. Há um Deus que se ira. Há um Deus que fica indignado. E há um Deus que é justo e vai derramar essa ira. E justamente vai julgar os homens. E condenar aqueles que não estiverem em Cristo. Mas veja, do verso 18 ao 32... Paulo então fala da ira de Deus sobre a humanidade em todas as épocas, em todos os lugares. Agora no capítulo 2, vou tentar falar, não sei se vai dar tempo. Até o verso 16, Paulo fala a respeito da condenação de Deus sobre um grupo especial de pessoas. Vamos entender o contexto. Depois de falar para as pessoas o que eu estou falando para você aqui agora, Paulo poderia talvez ouvir alguém dizendo assim: bom, eu estou ouvindo o pastor falando tudo isso aí, mas vou ser franco numa coisa, eu não faço isso. Eu não faço isso. A minha vida não é assim. Eu sou um cara correto. Eu nem preciso ir para a igreja. Quem tem para a igreja é esse pessoal aí que você falou aí, pérfido, desleal, malicioso, sujo. Eu não, eu tenho uma vida correta, eu sou correto com minha família, com meu trabalho, com meu dinheiro. Eu sou moralmente irrepreensível e eu posso até jogar pedra nos outros. Se há alguém que pode jogar a primeira pedra, sou eu, talvez alguém pudesse dizer. E na verdade, no mundo, existem pessoas moralmente corretas, meus irmãos? Há ou não há? Há, irmãos. Há. Na aparência. Só na aparência. Escondido, eles fazem tudo o que condenam nos outros. Eu fico vendo a revista Veja, eu acho graça demais. E eles têm uma briga com a Rede Globo. Então eles gostam de falar a respeito de sexo na Globo, porque tem sexo demais, e é tanta sujeira, e o que vai ser com os filhos, não sei mais o que. E eu fico olhando, em que a Veja pode falar disso? Nas Olimpíadas, eles fizeram uma revista especial só com o atleta pelado. E as minhas filhas viram, porque eu não sabia que era revista pornográfica. Deixei em cima da mesa, quando fui ver, falei, gente, tá cheio de uma mulher pelada aqui na revista. E eles falando da Rede Globo. Ou seja, são moralistas, mas são hipócritas. Hipócritas. No mundo não há pessoas moralmente corretas. Tem pessoas aparentemente corretas, mas que são hipócritas. Se não fazem porque não tiveram chance de fazer. Mas dentro de si desejam, gostam, acham interessante, ainda que por fora condenem, para parecerem melhor do que os demais. E a respeito desse que Paulo fala agora, vamos ler isso? Pega a sua Bíblia, verso 1 em diante. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então Paulo fala, não fique achando que você está fora da condenação. Você que está achando que é muito bonzinho, achando que é muito santinho, e você está achando que pode até julgar os outros. Paulo fala, você se condena quando você julga os demais, porque você faz as mesmas coisas que você condena nele. E é interessante, meus irmãos, por que as pessoas condenam? Elas condenam as demais. E por que elas são duplamente diante de Deus culpadas? Primeiro, quem condena é orgulhoso. Ele se acha melhor. E quem se acha melhor é abominável diante de Deus. Deus abomina aquele fariseu que olha para o lado e fala assim, Senhor, te dou graças, porque não sou igual a esse pecador publicando do meu lado. Eu dou o meu dízimo em dia, eu oro 3 vezes ao dia, eu vou na reunião todo domingo. Ele era sábado, né? Ele era fariseu. Eu sou um fariseu fiel, eu louvo ao Senhor porque eu não sou igual a esse pecador miserável aqui do meu lado. Você pode achar que esse fariseu só existia na Bíblia, existe até hoje. Tem pessoas que não falam dou graças, mas ele passa às vezes por um prostituta e fala, puxa, louva a Deus porque eu não sou desse tipo. Ele passa num bêbado caído na sarjeta e ele fala, puxa, ainda bem que eu não sou assim, graças a Deus. E ele acha que com isso está agradecendo numa boa, mas deveria dizer o contrário, Senhor, eu não sou melhor do que essa pessoa, não sou melhor do que ela, porque lá em casa tem um espelho e eu olho nele de vez em quando, e lá dentro do meu olho eu vejo que dentro de mim tem desejos como ele tem, só que eu não faço, porque o meu ambiente não deixa eu fazer. Esse aqui é o fato. Porque se o ambiente deixar,
você é capaz de matar igual qualquer criminoso lá fora. Se houver uma ocasião propícia, uma pressão suficiente em cima de você, você é capaz de matar. Não diga eu jamais mataria. Isso não é verdade. Todo ser humano é sujeito a matar. Depende da circunstância, da pressão, do que leva você a isso. Não diga eu jamais adulteraria. Todo ser humano é passível de adultério, de trair o cônjuge. Basta você criar as condições favoráveis para isso. Ou a esposa criar para você, ou você criar para a esposa, que pode acontecer. Não diga que você jamais cairia bêbado no meio da rua. Isso pode acontecer com você, basta haver ocasião oportuna, propícia e bebida disponível num ambiente socialmente aceitável para você. Portanto, somos melhores do que ninguém, diz Paulo. E, portanto, não somos aptos a julgar e condenar ninguém. Mas entenda, julgar não é o mesmo que avaliar. Julgar é condenar as pessoas. Você é um miserável, você não vale nada. E olha, Nil, você quer ser meu amigo? Não ande com o amigo, porque eu não ando com o tipo do tipo dele. Isso é julgar. O que é avaliar? Avaliar é o seguinte, Vanderly, eu percebo na sua vida, irmão, um comportamento que está fora da vontade de Deus. Eu amo você, não quero ver você andando nesse caminho errado. Muda, isso é avaliar. Avaliar está certo. Eu tenho que pegar a revista Veja e avaliar, e ver o conteúdo dela. Eu tenho que pegar a Rede Globo e avaliar, e ver o que está dentro dela. Não estou julgando, estou avaliando. Avaliando, porque eu tenho que saber de onde é esse fruto que eu estou comendo, de que tipo de árvore que é. Agora, condenar, nunca. Não somos juízes. Não condene ninguém. Não despreze ninguém. Não diminua ninguém. Porque em fazendo isso, você torna-se apenas duplamente mais culpado. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas aos que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, a primeira coisa que nós vemos aqui do versículo 1 ao 4, o julgamento de Deus é inescapável. O que é isso? Do verso 1 ao 4, Paulo mostra claramente, não importa o quanto você se acha bonzinho, você está debaixo de condenação de Deus. Você precisa do perdão dele, da graça dele. É inescapável, nenhum homem escapa. Não há nenhum bom, nenhum sequer, nem esses que se dizem moralmente superiores. Porque tem pessoas moralmente superiores, professores universitários, né, pessoas que trabalham em funções nobres na sociedade, às vezes se acham superiores moralmente ao resto das pessoas. Talvez porque intelectualmente e culturalmente sejam superiores. A palavra do Senhor diz que é inescapável. Todo homem é condenado. Porque mesmo que você não tenha feito tudo que você condena nos outros, você desejou fazer. Freud, não gosto muito de falar de Freud não, mas tem uma coisa de Freud que eu reconheço que é verdade. É verdade. Freud disse que o mecanismo básico do homem, de funcionamento da psique humana, é um mecanismo de projeção. O que é projeção? Você sempre vê no outro o que você não gosta em si mesmo, ou não admite em si mesmo. Esse é um grande fato. Nossa tendência sempre é de enxergar as falhas nos outros que nós temos, ou seja, nós projetamos ela. Eu estou vendo no outro algo que eu mesmo tenho, mas não suporto. Não suporto. Quando você reconhece isso, você começa a ser mais paciente com os demais. E você quer se conhecer? Apenas assuma que tem aquilo que você condena no seu cônjuge, que você condena nas pessoas, seus vizinhos. Comece a assumir que você tem isso, que você é desse jeito. Diminui muito o seu problema e produz muito mais humildade diante de Deus. E Paulo está dizendo que esse é um fato. Aquele que julga a si mesmo se condena, porque ele está condenando o que ele mesmo faz, mas não tem coragem de assumir. Ou o que ele mesmo deseja, mas não tem coragem de assumir com verdade. As mesquinharias dentro de si, aquelas baixezas, aquelas maldades dentro de si, aquele desejo de picar o outro inteirinho, colocar fogo. Não assume para ninguém. Aqueles desejos lascivos, impuros. Ninguém sabe. E você às vezes não assume, mas condena no outro. Isso é baixeza. Segunda coisa, do verso 5 em diante. O juízo de Deus é sempre justo sobre essas pessoas. Olha o que diz. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira. Qual que é o dia da ira, meus irmãos? Qual que é? O dia do juízo. E da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Diga, a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Porque Paulo diz, verso 7, dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça.
tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Olha que interessante, aqui está dizendo o seguinte, que no julgamento de Deus vai receber a vida aqueles que creram e praticaram. Alguém pode falar assim, pastor, as crianças estão chegando, por favor, segure-as perto de si. Não autorizei virem, mas já vieram. Olha para cá um instante. Alguém pode perguntar, pastor, a salvação não é pela fé? É pela fé ou não é, meus irmãos? Mas aqui está dizendo o seguinte, olha, verso 7, dará a vida eterna aos que perseveram em fazer o... Peraí, a vida eterna é por fazer o bem ou é pela fé? Hã? É pela fé. Agora preste atenção, senão Paulo está sendo incoerente, porque ele falou aqui no versículo 17, o justo viverá pela fé. Entretanto, Tiago diz o que? Lá em Tiago 2, a fé sem obras é... Como é que nós mostramos que temos fé? Buscando praticar o bem. Preste atenção. E a própria prática do bem é pela fé. O que diz lá em Hebreus? Eu quero ler com você esse texto de Hebreus. Abre lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 33. Estou explicando porque alguém pode às vezes ler isso aqui e fazer uma interpretação errônea. Olha o que diz. Hebreus 11, 33. Acharam? Os quais, por meio da fé, diga por meio da fé, subjugaram reis e praticaram diga, eu pratico a justiça por meio da fé. Então presta atenção, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a vida eterna é dada para aqueles que procedem, que fazem o bem. Mas alguém pode fazer o bem por si mesmo? Alguém consegue fazer a vontade de Deus por si mesmo? Então o que acontece? Você é salvo, olha o processo, você vai ouvir muito falar disso aqui em Romanos. Olha o processo, o Vanderly foi salvo, ele foi salvo, e agora que ele foi salvo, ele quer fazer a vontade de Deus, então ele quer obedecer os pais, ele quer amar o vizinho, ele quer ter paciência, ele quer ter bondade, longanimidade, domínio próprio, ele quer tudo, mas ele começa a fazer isso no esforço dele, ele vai ser bem sucedido? Vai fracassar, aí ele pega e fracassa, ele fala, eu pergunto para você, ele fracassou, significa que ele não é salvo? O que significa? Que ele não anda por fé. Aí o Espírito de Deus vai lá e mostra para ele, Vanderly, você vai manifestar amor, é pela fé. Vai manifestar paciência, é pela fé. Creia que eu estou em você e que eu dou isso para você. Na hora que o Vanderly crê, ele manifesta o bem. Então qual que é o fruto da fé? As boas obras. Qual que é o sinal de que você crê? Buscar fazer boas obras. Alguém que diz que é salvo, mas não está preocupado com a conduta, não é salvo. Alguém que diz que é salvo e não deseja agradar a Deus, não é salvo. Só que depois que você é salvo, tem que entender que só podemos vencer o pecado e agradar a Deus pela fé e não por esforço próprio. Quantos dizem amém? Vamos avançar. Verso 9 diz, tribulação e angústia virão sobre toda a alma que faz o mal. Muitos perguntam, pastor, qual que é a causa da minha angústia? Eu estou angustiado. Angústia é consequência do mal. Se você, de alguma maneira, tem praticado o mal, há um veredito sobre você, vai ficar angustiado. A palavra tribulação aqui não é tribulação no sentido de ter luta do dia a dia. É aquela tribulação de alma, aquela angústia que você não sabe a causa. Às vezes é em forma de depressão, de mal-estar, de culpa, de uma série de coisas. Todo aquele que pratica o mal, essa palavra de Deus, não tem paz. E sobre ele vai ter angústia, está escrito. Mas glória, honra e paz. Paz é para aqueles que praticam o bem, que andam de acordo com o princípio da fé. Amém, meus irmãos? O julgamento de Deus é imparcial. Aqui fala o seguinte, é interessante que, se você ler no versículo 16 do capítulo 1, Paulo fala, olha o que ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas quem primeiro? Quem que vai ser salvo primeiro, deveria ser salvo primeiro? O judeu, depois o grego. Mas e aqui na hora da condenação? Em quem vem a condenação primeiro? Diz Paulo, verso 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e depois do grego. Interessante, para ser salvo, o judeu teve primazia, mas na hora da condenação, ele também é o primeiro a entrar pela porta do inferno, porque Deus é imparcial. E aí vem o título desse tópico, o julgamento de Deus é imparcial. Vamos ler o verso 12, verso 11 em diante para encerrar. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Sublinha isso. Para com Deus
Deus é imparcial. Não importa se é judeu, se é grego, homem, mulher, culto ou inculto, não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão... Estão lendo na Bíblia? É um versículo difícil de entender. Eu quero que você leia. Eu quero que todos os membros da igreja entendam Romanos. É um livro fundamental. 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 Entendam Romanos. É um livro fundamental.